Vamos começar falando da polêmica de hoje, porque hoje, daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal volta a julgar a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. O ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre o assunto, a gente vai acompanhar um trecho agora. Não há descriminalização de coisa alguma. Quem despenalizou o porte pessoal de droga há muitos anos foi o Congresso. O que o Supremo vai decidir não é nem despenalização, nem descriminalização. O que o Supremo vai decidir é qual é a quantidade que deve ser considerada para tratar como porte ou tratar como tráfico. Sem o Supremo ter esta definição, como ela não está na lei, quem faz essa definição é a polícia. E o que se verifica é que há um critério extremamente discriminatório. Lembrando que a votação está 5-1 a favor da deslegalização para o uso. A ação tem como objetivo preencher uma lacuna deixada pelo artigo 28 da Lei de Drogas de 2006 e estabelecer uma quantidade para diferenciar o usuário do traficante. Em paralelo a tudo isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou a respeito desta polêmica, porque dos 5 votos favoráveis, há algumas teses de alguns ministros que estabelecem um critério de 60 gramas é a tese que está vencendo até agora. A partir de 60 gramas, tráfico, até 60 gramas, o uso. Vamos ouvir a fala do Rodrigo Pacheco? A PEC está tramita na Comissão de Constituição e Justiça, mas obviamente que a apreciação dela não será essa semana, então é o tempo talvez de examinar o que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente insiste nessa tecla de que a política antidrogas no Brasil, embora obviamente tenha sido falha em diversos aspectos, há uma incidência muito grande de traficância de droga, o crime acabou se organizando em torno de tráfico de drogas, que acaba sendo muito lucrativo para essas organizações criminosas. Acho que o Brasil não pode se permitir uma liberação, uma descriminalização sem uma discussão de política pública, científica, pelo Congresso Nacional, que são os representantes do povo. Tá aí a fala do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E aí vem um questionamento, meus amigos, diante disso tudo. Fala do presidente do STF, fala do presidente do Congresso, a sociedade toda preocupada com o desdobramento judicial disso. E a pergunta é, Mano Ferreira, se tem usuário, tem quem vende. E quem vende não é criminoso? Mano. Bom dia, Koba. Bom dia aos colegas. Bom dia, meus amigos. Quem vende é criminoso. Pela lei brasileira, atualmente, sim. Mas quem consome, pela lei brasileira atual, não. E o aspecto fundamental nessa discussão é justamente conseguir separar o usuário do traficante. Porque o legislador, na hora de criar a lei, fez essa distinção entre o usuário e o traficante, mas deixou abstrato. Foi uma lei mal feita, que na prática já está sendo aplicada há muitos anos pelo nosso sistema de polícia e de justiça. E na falta de uma regra objetiva, o que a gente está vendo é uma profunda desigualdade diante da lei. Relatório do CNJ mostra que, a depender do grau de escolaridade, a quantidade de maconha portada, que é considerada uso ou tráfico, se altera, o que é um absurdo diante do princípio maior da igualdade diante da lei que temos na nossa Constituição. Então eu vejo com naturalidade que diante de uma lei mal feita, que precisa ser aplicada, a disciplina sobre a forma de aplicar a lei venha de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mano Ferreira, enquanto você falava, o Felipe Monteiro estava cronometrando para saber quanto tempo você estava falando. Porque ontem a gente aqui, Rafa Macris, você que está chegando hoje, ontem a gente entrou numa discussão sobre quanto tempo que os nossos comentaristas devem falar. A gente falou até de chamar o VAR para ver quem é que mais fala por mais tempo aqui neste programa. O Felipe tem um pleito de que ele é o mais interrompido aqui no sofá do Morning Show. Há quem diga que ele também é quem mais interrompe. Chamamos o VAR, Júlia Lucy, e a conclusão foi de que todos estavam passando um pouquinho dos minutos. Então hoje chegou um ofício do Sindicato dos Comentaristas de que a gente vai fazer um minutinho para cada, para todo mundo falar. Com você, Júlia Lucy.
Bom dia a todos. Olha, ontem deu um debate grande nas minhas redes sociais. Muita gente querendo que eu passasse recado para o Felipe. Eu acho que faz parte, né? O debate, ele se faz inclusive de interrupções. Vamos lá, eu não concordo com o Mano. Eu entendo que a omissão do legislativo, ela pode significar uma omissão deliberada. O silêncio, ele não é um silêncio inocente, ele é um silêncio previsto, ele é um silêncio deliberado, mas nós temos um instrumento constitucional que é a ação declaratória de omissão, né? Se a Justiça entende que há um vácuo legislativo e que o Congresso precisa legislar, a Justiça deve fazer isso. Não deve, no entanto, entrar nos aspectos legislativos de inovação, como no caso, por exemplo, definir quem é que pode vender, definir as quantidades que podem ser comercializadas, porque isso, de fato, recairia sobre uma competência que deve ser vista como exclusiva do Congresso Nacional. Afinal de contas, gente, quem tem a legitimidade é quem recebeu o voto popular. A gente está assistindo no Brasil uma naturalização da judicialização da política e isso é péssimo, porque a gente desvirtua a vontade popular. Então, se o povo, por meio de seus representantes, entender que não quer de jeito nenhum liberar o consumo, a gente precisa respeitar a vontade do povo. Então, espero que o Supremo se recolha nesse momento e não decida, no caso em tela, a quantidade que pode ser comercializada ou não para configurar crime. Ô, Rafa Macris, essa questão da quantidade de drogas tem levantado um outro debate, porque a partir de um estabelecimento de tantos gramas é considerado tráfico ou tantos gramas é considerado uso, vai se gerar também, de alguma forma, um meio de se driblar a lei, porque daí quem trafica vai saber exatamente com quanto pode traficar para ser considerado de alguma maneira usuário, se for pego com as drogas. Você compartilha dessa opinião? Como é que você vê? Rafael Macris, bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, Koba, os amigos aqui, a todos que nos acompanham. Eu, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal não deveria, de forma nenhuma, estar discutindo essa questão. E não é a primeira vez também que o Supremo tenta avançar sobre competências legislativas, né? Isso já aconteceu com relação às discussões sobre o aborto, a questão do imposto sindical, a questão do marco temporal das terras indígenas, agora sobre as drogas. E o Supremo está querendo definir essa quantidade aí máxima de drogas que uma pessoa pode portar para ela ser considerada usuária ou traficante. Para mim, isso não tem cabimento nenhum. Primeiro, tem que ser competência do Congresso. E segundo, como foi dito aqui, como você colocou aqui no começo do programa, Koba, o usuário de drogas, ele vai ter que comprar de um traficante. Ele vai ter que comprar de um traficante. Ou ele planta na casa dele. E a gente sabe que a quantidade de maconha que é gerada em uma árvore, uma planta de maconha, sei lá como que vocês dão nome para isso, com certeza vai ser maior do que a quantidade delimitada. E aí, a pessoa que vai fugir do traficante para plantar maconha, ela vai ser considerada o quê? Também uma traficante, uma usuária? Isso, para mim, é um avanço do STF em querer judicializar uma discussão totalmente política de quem teve voto e aí está extrapolando muitas coisas, o que não deveriam ser discutidas. E aí, Pepe, como é que você responde às perguntas do Rafa? Não, é fácil responder as perguntas do Rafa e da Julinha, não é? Primeiro o seguinte, primeiro que a lei antidrogas aprovada pelo Congresso em 2006, ela já trata de forma diferente o usuário do traficante, né? O artigo 28, claramente, a despenalização do usuário. O problema é que quem decide, em último grau, quem é usuário e traficante é a autoridade policial. E a autoridade policial, pelo estudo do CNJ, faz essa avaliação de quem é usuário e quem é traficante de acordo com a cor da pele e de acordo com o nível de escolaridade da pessoa, né? Então, obviamente, se o Congresso está omisso em relação a definir qual que é o limite para uma pessoa ser considerada usuário ou traficante, é claro que o judiciário tem que agir para evitar a injustiça. É bom lembrar que esse caso específico chegou até o Supremo Tribunal Federal por conta de um usuário no estado de São Paulo que estava portando 3 gramas de maconha. 3 gramas de maconha. Foi preso, achincalhado, porque era negro, não é? Em 2016, quase 10 anos depois, chegou o processo no STF. Ou seja, o STF tem sim
que resolver essa situação. E a Julinha, ela comete um equívoco, no meu entendimento, quando ela fala da ADIM de omissão. A ADIM, a adição declaratória de constitucionalidade por omissão, só funciona se tiver uma previsão de um direito na Constituição Federal, não na legislação, que precisa de lei para ter eficácia aquele direito, não em legislação infraconstitucional. Então, esse é o caso específico de uma atuação correta no STF de definir a quantidade de maconha que a pessoa porta para ser definida como usuário ou traficante. Quem cronometrou agora foi o Mano Ferreira, falou que passou um pouquinho. Mano, não sei. Mas olha para trás, Pepe, olha para trás. Coloca a geral aqui, ô Magal, olha pra trás. O Palumbo tá tremendo agora. Enquanto você falava, ele estava discordando. Você achou que ia fugir do Palumbo, ele está direto de Brasília. Bem-vindo, Palumbo! Bem-vindo, bom dia a todos. Não, é impressionante como o Felipe ele quer colocar de qualquer maneira a polícia como uma polícia racista. Quando não é, a polícia não fica vendo cor de pele na hora de fazer uma prisão. Isso não existe, é só na cabeça dele, desses intelectuais que ficam o tempo todo debruçado nos livros e não tem ideia de como funciona o trabalho da polícia. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente como é que funciona. A pessoa ela pode ser traficante, pega com 1 grama de maconha, e pode ser usuária pego com 1 quilo de maconha. Ela pode ser usuária nesses 2 casos. Vamos citar um exemplo. Vamos supor que nosso amigo Felipe vá numa biqueira, compra 1 quilo de maconha para deixar na sua casa para fumar aos sábados tomando um vinho. Se a polícia pegar ele com esse 1 quilo, ele vai conseguir comprovar que isso é para uso próprio. Agora, um traficante que está numa biqueira, eu vou até citar nomes aqui de ruas, na rua Palmares, que fica ali na esquina com a Roberto Marinho, tem uma biqueira ali constante, da outra rua, MM Rocha, do lado lá, Cristóvão Pereira, também tem outra biqueira, aonde fica um traficante de loiro de olho azul, vamos colocar um loirinho de olho azul, como eu já aprendi alguns. Ele entra na biqueira, o carro passa, ele fala assim, dá a volta no quarteirão. E ele entrega o entorpecente. Isso é tráfico de drogas. Não importa a quantidade. O STF, ele está ocupando uma função que pertence ao Congresso Nacional. Deputados e senadores. A polícia trabalha com isso. A polícia não vai lá e fala assim, olha, aquele lá é preto, vamos prender. Não, aquele lá é barbudinho de óxido. Mora nos Jardins, não, vamos prender. Não é assim que a polícia trabalha. Vocês estão com essas teorias malucas e absurdas, fazendo com que o crime aplauda cada vez mais. Repito, uma pessoa pode ser traficante com 1 grama de maconha e pode ser usuário com 1 quilo de maconha. Isso depende do caso concreto. Isso depende do trabalho da polícia, do trabalho da justiça. E não de uma decisão absurda, usurpadora, de um Supremo que não pode ser Supremo. Ele é Supremo para o Judiciário e não para os outros órgãos. Por que você está buscando? Você está advogando em causa própria. Fala, Pepe. Está advogando em causa própria, repito. Fala, primeiro que uma grosseria, né? Fugir do debate e querer inferir que eu sou usuário de maconha. E por isso estou defendendo minha causa. Completamente errado. Eu estou defendendo a sociedade. Eu estou defendendo a população. E eu te falo por quê. Tudo que você falou não se sustenta quando analisa o fato. Não se sustenta quando analisa o relatório do CNJ, que fez um amplo estudo levantando todas as apreensões de maconha. Olha só que número interessante. Analfabeto, com 32 gramas de maconha, é considerado traficante. Com 32 gramas de maconha, quem tem ensino superior e ensino médio não é considerado traficante. Ensino médio, a pessoa com ensino médio pode portar 40 gramas de maconha, que é considerado usuário. Pessoa de curso superior pode portar até 49 gramas, até 49 gramas de maconha, que é considerado usuário e não traficante. Ou seja, concreto, quero ver os autos, quero ver como ele foi preso, quero ver como ele foi abordado. Tudo que o Palumbo colocou aí de forma retórica, falando pro vento, não se sustenta quando analisa o fato, quando analisa os dados. Mas o Palumbo e parte da direita não consegue reconhecer a ciência. Isso aqui não é uma pauta de direita. Isso aqui não é uma pauta de parte da direita. É uma pauta de um pai de família que não quer essa porcaria liberada. Isso aqui é uma pauta de pai de família que não quer essa porcaria liberada. Eu quero caso concreto, eu quero saber como eles foram abordados, aonde eles foram abordados. Não, você não está, você está dando números. Estou te dando. Eu quero saber aonde ele foi abordado.
Então me fala esse aí que foi preso com 23 gramas de cocaína, onde ele foi abordado? Qual a circunstância? Vocês vão acreditar em Conselho Nacional de Justiça, o mesmo que instituiu a audiência de custódia, o mesmo que quer soltar milhares de presos, aliás, já soltaram, né? Que estavam em medida de segurança, entre eles latrocínios, homicídios e estupradores, e vocês estão desprestigiando o trabalho da polícia? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é um erro de vocês que ficam só em estúdio, lendo, estudando, mas não vão para a prática. Estudar é ruim, né, Paulo? Estudar é ruim. Mano, eu quero te ouvir porque, olha só, uma outra questão envolvendo todo esse debate é o relacionamento entre o presidente do Congresso e o presidente do STF. Porque o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, teria inclusive trabalhado para frear o avanço da PEC, ou seja, a proposta de emenda à Constituição, que pretendia constitucionalizar a criminalização do porte de drogas para uso pessoal, ou seja, havia um projeto que queria colocar na Constituição que portar droga é crime, e ele teria trabalhado para frear, ou seja, dar uma segurada neste projeto, depois que o presidente do STF teria dito que a questão não é de descriminalizar o porte de drogas, a questão no STF é para diferenciar portador de traficante. Como é que você vê esse relacionamento institucional? Pois é, a gente vê que tem idas e vindas nessa relação entre o Pacheco e o Supremo, né? No primeiro momento, o Pacheco defendeu a apresentação da PEC como uma forma até de peitar o Supremo. A gente sabe também que há pesquisas que mostram que o Pacheco tem sido mal avaliado pelos seus eleitores de Minas Gerais no que tange à relação entre o Congresso e o Supremo. A opinião de muitos eleitores seria que ele estaria sendo omisso demais. E aí ele tentou apresentar uma série de medidas para tentar construir uma imagem de maior atividade dele, né? De menos passividade nessa relação tensa entre Supremo e Congresso. Porque, vale dizer, a gente está falando aqui deste caso, mas o tensionamento dessa relação, de uma possível extrapolação do Supremo em relação às suas atribuições, invadindo competências do Legislativo, é um debate bem mais amplo, que envolve uma série de outras medidas. O Rafa até mencionou algumas aqui já, e que é uma questão legítima a ser debatida. Então, o presidente do Senado tenta se equilibrar aí entre manter uma relação institucional saudável com o Supremo, mas representar a casa e dizer que, olha, o Supremo não pode avançar certos sinais. Ô, Júlia Luci, como é que você vê essa relação aí institucional entre os poderes, o Legislativo e o Judiciário? A gente teve também nessa semana um ofício da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara e da Frente Parlamentar Católica da Câmara, ou seja, agremiações religiosas do Parlamento, pedindo ao presidente do STF para retirar de pauta a questão que isso não deveria ser julgado lá. E aí agora essa aproximação entre o presidente do Congresso e o ministro Luiz Roberto Barroso. Como é que a política pode interferir nos resultados deste julgamento, Júlia Luci? De uma forma total, né? A gente tem um relacionamento muito próximo dos presidentes dos poderes. A gente sabe que senadores têm processos do seu interesse dentro do Supremo. A gente sabe que hoje o cargo do ministro do Supremo talvez seja o mais importante da República, porque ele não tem fim. A pessoa só sai quando aposentada, o que, na minha opinião, é um absurdo. Deveria ser prioridade para o Senado, para o Congresso como um todo, estabelecer uma alteração para que haja mandato, sabe? Para que haja a devida renovação de ideias, de pensamentos e também de coloração partidária, porque a gente não pode negar a vinculação partidária quando você tem uma autoridade indicada pelo presidente da República, né? Então, não há justificativa, mais uma vez, para essa ação positiva no sentido do Supremo tomar uma decisão que inova no mundo jurídico. E aí eu quero retomar um pouquinho da fala do PP e do Mano quando eles trazem o relatório do Conselho Nacional de Justiça. Quando a gente insiste na tese de que a lei está sendo aplicada na ponta, baseada na cor da pessoa, a gente perde toda a lógica e objetividade nas nossas discussões. Porque hoje, por exemplo, eu também tenho um dado de que a maioria da população carcerária hoje no Brasil é negra. E aí? Eu vou inferir necessariamente que está errado? Que aquela pessoa que foi apreendida pela polícia, que passou por um processo judicial, ela só foi condenada por causa da sua cor?
Então, não, gente, não vamos cair nessa armadilha, sabe, identitária. A gente precisa entender que é um processo muito mais complexo, e quando a autoridade policial entende que há ali o tráfico, ela analisa se a pessoa tem balança, ela analisa se ela está com dinheiro trocado, ela analisa a lista de contato que as pessoas estão no celular. Então, não é difícil de compreender se aquela pessoa está ali no consumo dela ou se ela está fazendo parte de uma atuação de comércio. Agora, é uma desconfiança, para concluir, muito feia com quem está na ponta fazendo o trabalho. Isso é desconfiar das instituições. Desconfiança da polícia, Ju, está falando, né? É isso? Claro. Ô, Rafael, eu quero te ouvir sobre isso e conversávamos aqui. Você acha que tem preconceito da polícia na hora de prender alguém por tráfico ou porte de drogas? Se a pessoa for negra, ela tem mais chance de ser um traficante, ou isso aí não faz sentido? Como que você vê essa questão? Eu concordo com a colocação do Palumbo aqui, que viveu isso na realidade, na ponta. Não adianta a gente ficar discutindo aqui com base em livros e em dados e não levar em consideração a rua, o policial que está lá fazendo seu trabalho para sempre fazer o melhor para a sociedade de bem. Imagine você ter que passar por uma situação, você levar o seu filho numa praça e por conta da quantidade mínima de drogas aí, se é de 60 gramas, a gente tem um traficante com 50 gramas vendendo maconha na praça e não poder ser preso pela polícia porque não é considerado traficante. Que história é essa? Ô, Palumbo, na porta da escola eles só vendem de pouco em pouco, né? Exatamente, eu concordo com o Rafael, ele está certíssimo. Aliás, eu faço um desafio para o PP aqui. Qualquer um do povo pode prender em flagrante. Então, eu desafio você a ir numa piqueira comigo, mas sem ser para comprar para uso próprio. Eu quero que você vá comigo e eu vou fazer uma prisão de um traficante. Se ele tiver com pouca quantidade de tempo, eu vou provar para você, pouca quantidade de droga, eu provo para você. Se ele tiver com 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, ele é traficante, não importa a quantidade. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir, olha, tá com 3 gramas, não é, porque isso vai abrir um precedente perigosíssimo. Os traficantes, eles conhecem as leis. Hoje em dia, eles andam com pequenas quantidades de droga, principalmente na região da Cracolândia, para se passar por usuário de droga, ficar no meio dos usuários e ali ser confundido com o usuário. E não é porque ele foi pego com 1 grama que ele não é traficante. Isso é uma falácia, isso é gente que não conhece o trabalho policial. Olha, tinha caído aqui a minha internet, mas eu ouvi parte do que a Júlia falou. A polícia vê aonde ele está, é um local de biqueira, contumácia, é um lugar de tráfico de drogas. A polícia vê anotações, a polícia vê ele entrando e saindo, buscando, servindo os carros, servindo as motos, servindo os usuários. E aí, por vezes, a polícia aborda esse indivíduo que está lá com pouca quantidade de dinheiro, 1 pino de cocaína, mas é óbvio que ele é traficante, porque a polícia já visualizou ele várias vezes fazendo a entrega. Aí, quando ele vai para os tribunais, geralmente ele fica de cabeça baixa, fazendo aquela cara de coitadinho, aí vem o Conselho Nacional de Justiça, pega esses estudos, que são estudos, mas não tem a mínima prática. Eles não sabem como é que funciona na realidade. E aí eles jogam esses números para especialistas, igual o Felipe aí, e quer que isso aí seja liberado de qualquer jeito. E só mais um ponto, isso aí não é uma pauta de direita, isso é uma pauta de um pai de família que tem 2 filhos e que não quer de jeito nenhum que essa porcaria seja liberada. Porque eu não quero ver traficantes na porta da escola do meu filho, que tem 11 anos, fumando um beck e passando isso para a molecada de 10, 11 anos. Isso é uma pauta de pai de família e não de maconheiro que se esconde atrás de um viés político ideológico para defender o que não tem defesa. Ô, Felipe Monteiro, nós iríamos para outro assunto importante também, mas você foi citado, meu amigo, e mais do que citado. E foi convidado também para ir fazer uma prisão com o Palumbo. Neste dia eu gostaria de levar uma câmera do Morning Show, viu, Palumbo? A gente vai lá acompanhar. E mais uma vez, a roda rodou 2 vezes e só falei uma vez. Mas agora a gente, por isso mesmo é que eu tô falando. É o mesmo chororô de sempre. É o mesmo chororô de sempre. Agora nós vamos encerrar o assunto com o Felipe Monteiro. É por isso que eu queria te ouvir, Pepe. O argumento da Julinha é ruim quando ela quer comparar a quantidade de negros na prisão com a forma que a polícia aborda por meio da lei antidrogas. Primeiro que é o seguinte, quando eu pego os dados e eu vejo que 60% das pessoas que estão na prisão estão por conta da lei antidrogas, e eu sei, por meio do estudo do CNJ, que a pessoa que vai para a prisão, né, em determinado momento, considerada traficante, vai por uma escolha arbitrária da polícia, eu começo a olhar esse número com um certo espanto.
né? Porque pode ter prisão ilegal de pessoas negras que eram usuárias de drogas e foi considerado traficante. E metade não foi julgado ainda. E metade não foi julgado ainda. Então, o número da Julinha corrobora, na verdade, o que eu coloquei aqui e não contraria o que eu coloquei aqui. E o Palumbo, por meio de uma retórica, desculpa, Palumbo, barata, né? Porque não tem outro tempo para falar isso, porque você fala com a tua bolha. Barata porque não é você que tem um filho viciado. Você não fala com a sua... Não, fala com os brasileiros. Você quer falar um pouquinho mais? Barato porque não é você. Quer falar um pouco mais? Não, você fala mais tudo. Até quando eu não tô aí, as pessoas reclamam que você fala demais. Vai lá, Pepe, para concluir. Retórica barata, né? Todo mundo sabe que a quantidade de droga é apenas um critério objetivo. Não é o único critério. Todo mundo sabe que a polícia ela tem condição de analisar todo o ambiente em volta dela, ver a localização, ver a forma de atuação daquela pessoa e consegue fazer a identificação melhor da situação. Então, o critério objetivo da quantidade de drogas é apenas um critério, não é o único critério. Então, quando você coloca como se fosse o único critério, você erra, e erra feio. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui, gente, política se faz com dados. Políticas se faz com evidências. Então me surpreende e muito quando eu vejo Rafa Macris falando que dados não importam e você e a Julinha falando que dados não importam. Ciência importa, ciência ajuda a salvar vidas. Desculpa, vocês três estão completamente errados nesse ponto. Posso puxar uns dados aqui, já que foi citado? Só um minutinho, são 10 horas e 27 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. A gente precisa mudar de pauta, viu, gente? Vamos lá, Ele fica 10 segundos aqui rapidinho. Primeiro, Pepe, maconha vicia. 1/3 das pessoas que fumam maconha são viciadas. Outro ponto, muitas pessoas dizem que também a descriminalização das drogas é para diminuir a questão do tráfico. Cigarro. Hoje em dia, mais da metade do que é vendido de cigarro hoje no Brasil é fruto de contrabando. Existem uma série de narrativas aqui que a gente desmonta tudo que você está falando. Não, eu tenho que falar uma coisa... A droga com mais viciados no Brasil é o álcool. Pautas progressistas adiante e querem desmontar tudo. Que de dados a gente vai falar. Fecha aí, Pepe, vai lá. Existe um estudo do Carl Hart, da Faculdade de Colômbia, que fala que do universo de usuários de drogas, todas as drogas, somente 10% são viciados e desse 10%, poucas pessoas causam problemas sociais. Ou seja, os estudos estão aí para vocês verem. E a maioria é com álcool. Carl Hart. A maior epidemia de vício é o álcool. Ô, Fernandinha, a gente ia mudar de pauta faz uns 10 minutos, mas tá todo mundo querendo falar. Vamos fazer o seguinte? Vai todo mundo falar 20 segundos e a gente vai mudar, independente do que seja dito, beleza? Vai lá, Júlia Luci. O Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria rechaçaram e estão atuantes no sentido de não deixarem essa pauta ser votada no Supremo, exatamente por causa dos efeitos nocivos que se faz às pessoas que são usuárias. Essa tese de uso recreativo de droga, que é mais uma tese da esquerda, é uma tese que se espalhou, que precisa ser combatida, porque quem é viciado, primeiro que é fácil de viciar, segundo que é uma porta aberta para todo outro tipo de doença. Então usar droga não é normal, a gente não tem que banalizar e a gente tem que trazer sim a ciência para dentro do debate. Alguém quer mais 20 segundos? Vai lá, Mano. Muito rápido. Vai lá. São debates completamente diferentes. Toda droga faz mal à saúde, precisa ser combatida culturalmente. Isso é um aspecto fundamental. Mas a droga que causa mais vício e mais danos sociais no Brasil hoje é o álcool. E é legalizado. E ninguém, em sã consciência, propõe que a melhor forma de lidar com essa chaga social... Eu tenho pessoas alcoólatras na família. E ninguém, em sã consciência, acha que a melhor forma de lidar com isso é criminalizando o álcool. 20 segundos do Palumbo. Só falta o PP citar Bob Marley agora. Não falta mais nada, né? Ele citou um monte de gente, mas eu faço um alerta para vocês. Aliás, uma sugestão, perdão. Traga o Fábio Louco aí. Fábio Louco de Pedra. Fábio Góes, o nome dele. Ficou 25 anos como usuário, morou na Cracolândia. Ali ele vai dar um depoimento real e não de quem gosta de fumar recreativamente. Felipe Monteiro, seus 20 segundos, meu amigo. Sem provocar ninguém, pelo amor de Deus, que a gente tem que mudar. Vai lá. Eu não citei nomes, O vício das drogas, né, tem muitos fatores, né? Não é só a droga em si, tem fatores psicológicos, fatores sociais. Então, quem quer colocar que todo mundo que usa droga vira viciado, comete um erro e cai no lugar comum. Não faz muito debate. E como bem diz o Mano, a maior droga que tem no mundo é o álcool, e o álcool é legalizado. E tem a segunda droga também, que causa mais mal do que o álcool, que é o açúcar. O açúcar.
né? O açúcar é considerado a droga do século XXI. Né? Ou seja, droga por droga, vamos discutir a questão de forma séria. Agora o PP por causa da cerveja, agora o PP por causa da cerveja e do açúcar quer liberar a maconha no Brasil. Pô, aí você tá de brincadeira. Eu não falei isso não. Essa Meus amigos, são 10 horas e 31 minutos, nós vamos ter um julgamento hoje, certamente nós vamos votar neste tema amanhã com os resultados deste julgamento que acontecerá no STF.